O futebol sempre teve um fascínio especial por garotos prodígios. Meninos que encantam com a bola nos pés e desafiam as probabilidades. Mas poucos, muito poucos, chegaram ao estrelato com tanta ousadia quanto Neymar. Em 2009, um garoto franzino, de sorriso fácil e moicano estilizado, surgia no time profissional do Santos. Ele não parecia ter medo. Pelo contrário, jogava como se estivesse em uma pelada na praia. A bola parecia obedecer a seus pés, e os adversários, muitas vezes mais velhos e experientes, simplesmente não conseguiam contê-lo. Ele driblava como se fosse um artista de rua. Ele provocava, ria, ousava, e fazia tudo isso com a confiança de quem sabia que estava destinado à grandeza. Não demorou muito para o Brasil perceber que aquele garoto era diferente. Seus primeiros jogos no Santos foram uma amostra do que estava por vir. A cada drible desconcertante, a cada gol improvável, crescia a certeza de que ali estava um jogador especial. Em 2010, ele explodiu de vez. Conquistou o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a idolatria dos torcedores. Seus gols viravam manchetes, seus dribles incendiavam redes sociais. Mas ele ainda precisava de um palco maior. O Santos, clube que um dia revelou Pelé, havia passado décadas sem conquistar a Libertadores da América. A última vez que o time levantou a taça, Neymar sequer havia nascido. Mas agora, ele tinha a chance de mudar essa história. O ano era 2011, e a responsabilidade estava sobre seus ombros. Neymar sabia que carregar um time à glória não era fácil. Mas ele não estava ali para ser apenas mais um. Ele estava ali para se tornar lenda. E para isso, teria que enfrentar um adversário duríssimo, o Peñarol, do Uruguai, um clube de tradição, de raça, de títulos. Era a final mais esperada dos últimos tempos. O futebol preparava um teste definitivo. E no estádio do Pacaembu, diante de mais de 40 mil torcedores enlouquecidos, Neymar teria que mostrar ao mundo que estava pronto para brilhar nos momentos decisivos. Era uma noite fria em São Paulo, mas o calor nas arquibancadas do Pacaembu transformava o ambiente em um forno. O Santos estava a apenas 90 minutos de conquistar a Libertadores depois de quase 50 anos. As camisas alvinegras estampavam a esperança, mas o coração de cada santista estava apertado. Do outro lado, o Peñarol, o gigante uruguaio, estava determinado a escrever uma história diferente, uma história em que o Santos seria apenas mais um nome derrotado na sua coleção de vitórias. O palco estava montado, o público em delírio, mas o peso da responsabilidade, esse Neymar sabia muito bem o que significava. Ele já havia mostrado flashes de genialidade durante a campanha, driblando, marcando, encantando. Mas agora, naquele campo, onde as estrelas se separam dos meros jogadores, a pressão aumentava. Havia expectativa. Havia uma nação esperando por um ídolo, um herói. Neymar sabia que o simples talento não era suficiente. O que fazia um jogador ser grande era a sua capacidade de brilhar quando o mundo olhava. E naquela noite, o mundo estava olhando. O jogo foi um teste de resistência mental. O Santos tentava, mas o Peñarol não se entregava. Cada bola lançada na direção de Neymar era um desafio físico e psicológico. O marcador o pressionava, e cada toque seu na bola era vigiado como se fosse o último. Aos poucos, os minutos foram passando, e o nervosismo no estádio crescia. Era quando o mais jovem dos heróis começava a entender que, para se tornar lenda, ele não poderia apenas jogar. Ele precisava resolver. E então, no segundo tempo, algo aconteceu. O futebol, com sua beleza simples e imprevisível, encontrou o caminho. Ganso, seu parceiro de ataque, deslizou a bola com maestria na direção de Neymar. Ele não pensou, não teve tempo para duvidar. Com uma finta de corpo, Neymar deixou o defensor para trás. E, com frieza, bateu no canto inferior. Gol! O estádio explodiu. Mas Neymar, em meio à comemoração, sabia que aquilo não era o fim. Era apenas o começo. O Santos ainda precisava vencer, precisava manter o jogo sob controle. O futebol não perdoa, e o Peñarol não estava morto. O gol de Danilo, em seguida, trouxe mais alívio, mas a tensão continuava. Quando o apito final soou, e o Santos foi finalmente coroado campeão da Libertadores, o Pacaembu se transformou em um mar de lágrimas e gritos de euforia. Neymar, com apenas 19 anos, estava consagrado como herói. Mas naquele momento,
Ele sabia que o mais difícil estava por vir. O futebol, com sua imensa capacidade de surpreender, sempre reserva mais desafios. E o maior deles estava a caminho. O ano de 2015 estava se desdobrando diante dele como uma grande oportunidade, mas também como uma imensa responsabilidade. Neymar já era uma estrela no Brasil, sua visão de jogo, sua habilidade técnica e sua personalidade carismática haviam conquistado os corações dos santistas e fãs de todo o mundo. Mas o futebol, com sua natureza implacável, exigia mais. A pergunta que pairava no ar era: será que Neymar poderia brilhar em um dos maiores palcos do futebol mundial? O Barcelona, clube lendário, se tornava seu novo lar. Ao lado de lendas como Messi e Suárez, Neymar tinha a chance de não apenas aprender com os melhores, mas também de se tornar o melhor. E logo, ele teria uma oportunidade de ouro para provar seu valor. O destino colocou-o em uma final que, ao longo dos anos, passaria a ser lembrada como uma das mais emocionantes da história recente da Champions League, a final contra a Juventus, em Berlim, na 2015. Aquela final tinha todos os ingredientes para se tornar uma batalha épica. De um lado, a solidez da Juventus, com o goleiro Buffon e o maestro Pirlo. Do outro, o Barcelona, uma máquina de futebol, com um ataque imbatível que girava em torno de Neymar, Messi e Suárez. O Camp Nou se tornava pequeno diante da grandeza de um time que queria se imortalizar e de um Neymar que desejava deixar sua marca definitiva. No primeiro tempo, o Barcelona dominava, mas não sem dificuldades. O Rakitic abriu o placar, mas a Juve, com sua capacidade de resistir, mostrou que não viria para a Alemanha apenas para assistir à festa. O gol de Morata fez Berlim prender a respiração. O título estava em jogo. O mundo assistia. E ali, naquele exato momento, Neymar sentiu o peso de tudo o que vinha construindo. Ele já era o futuro do futebol, mas naquele dia, ele queria se tornar o presente. No segundo tempo, a tensão era palpável. Cada passe de Messi parecia mais preciso, cada movimentação de Neymar mais ousada. Suárez, sempre decisivo, ampliou para o Barça. Mas o espetáculo ainda não havia terminado. Era o momento de Neymar, o garoto que se tornará homem diante dos maiores do mundo. E então, em um contra-ataque letal, ele recebeu a bola e, com calma impressionante, disparou um chute certeiro, colocando o Barcelona à frente por 3-1. O gol de Neymar não foi apenas um gol. Foi a confirmação de sua chegada ao topo. Ele havia feito parte da vitória, mas, acima de tudo, tinha sido decisivo. O Barcelona, mais uma vez, reinava na Europa. Neymar, agora, já era uma lenda. Mas o futebol, como sempre, tem o dom de seguir em frente. Ele havia conquistado o continente, mas o mundo ainda guardava novos desafios para ele. E, em breve, Neymar enfrentaria um dilema que poderia mudar toda a sua trajetória. O brilho de Neymar no Barcelona era inegável. Após sua conquista da Champions League em 2015, ele havia se estabelecido como uma das maiores estrelas do futebol mundial. Mas o futebol, como a vida, é cheio de paradoxos. O que parecia ser a realização de um sonho, para Neymar, começou a se tornar um dilema. O sucesso ao lado de Messi e Suárez era algo extraordinário. Mas, ao mesmo tempo, algo o chamava para fora daquela sombra de grandes nomes. Ele queria mais. Ele queria ser a estrela principal. Ele queria o mundo aos seus pés. Neymar, até aquele momento, era o parceiro brilhante de Messi, o apoio fundamental para a máquina do Barcelona. Mas sua ambição transcendia isso. Ele não queria ser apenas parte de um time. Queria ser o ponto central, a peça fundamental, o responsável por levar o time à glória. E foi então que, em 2017, Neymar tomou a decisão que iria transformar sua vida. Deixou o Barcelona e assinou com o Paris Saint-Germain por uma cifra recorde, tornando-se o jogador mais caro da história do futebol. A mudança foi vista por muitos como uma busca pelo protagonismo, mas também levantou questões. Por que sair do Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, para um PSG em ascensão, mas que ainda não tinha conquistado a Europa? As críticas foram intensas, muitos chamaram de fuga ou falta de coragem. Mas Neymar não estava olhando para o agora, ele estava mirando no futuro. Ele acreditava que, em Paris, poderia construir algo maior. Algo que o definisse como o maior jogador da sua geração. E ele estava determinado a não ser apenas uma estrela, mas a estrela.
Mas Paris e seus fãs o recebiam com a pressão de quem esperava que o PSG se tornasse um dos maiores clubes da Europa, e logo. A promessa de Neymar ao clube era clara: conquistar a Champions League para o PSG, um feito que ainda parecia distante. Mas a carga de ser a única grande estrela do time não seria fácil de carregar. Neymar não estava apenas enfrentando adversários em campo, mas a expectativa de ser o líder de uma geração que ansiava por títulos internacionais. E o que viria pela frente não seria uma estrada suave. As próximas temporadas em Paris seriam um teste definitivo para Neymar. A pressão aumentava, o futebol o desafiava de formas que ele ainda não conhecia, e sua ambição o empurrava a alcançar a glória em um novo continente, longe da sombra dos grandes ícones do futebol europeu. Mas à medida que os anos passavam, algo mudava, algo que nos fazia perguntar: será que Neymar conseguiria finalmente ser o homem a carregar a taça da Champions para Paris? Ou ele acabaria, novamente, tendo que dar um passo atrás na sua busca pelo lugar que acreditava ser seu por direito? Paris, 2025. Neymar, aos 33 anos, já havia percorrido um caminho cheio de conquistas, altos e baixos, vitórias e desafios. Sua jornada, que começou como um garoto sonhador em Santos, já o havia levado a Barcelona e Paris, onde ele conquistou títulos, mas ainda faltava algo. A Champions League com o Paris Saint-Germain era o troféu que faltava para completar o ciclo da sua história em clubes europeus. Mas, mais do que a busca pelo troféu, Neymar começava a se perceber como algo maior, uma lenda viva. Ao olhar para trás, Neymar via uma trajetória de dor e alegria, de superação, talvez, de sacrifícios que poucos poderiam entender. Ele havia se distanciado da figura que era comparada a Pelé, se tornará um ícone do futebol, mas também vivia em constante comparação com a própria sombra de seu potencial. Ele sabia que a Champions poderia consolidá-lo entre os maiores da história, mas também sabia que, independentemente de um título, ele já era um nome marcado no imaginário coletivo do futebol mundial. No Brasil, ele sempre será lembrado como o garoto prodígio que encantou o país nas peladas de rua, o herói que conquistou o Olimpo do futebol europeu. Mas o que o público realmente não sabia era que o maior desafio de Neymar não seria nos campos, mas dentro de si mesmo. Afinal, um legado não se constrói apenas com vitórias. Ele se constrói com inovações, com a capacidade de transcender limites, com a coragem de ser diferente. Neymar havia sido o primeiro a mostrar ao mundo uma nova forma de jogar, de ser e de pensar sobre o futebol. E esse legado continuaria a se expandir muito depois do fim de sua carreira. Porém, algo ainda faltava para ele. Neymar sabia que, em sua trajetória, sempre houve um questionamento: seria ele o melhor de sua geração? Isso o assombrava. Para alguns, ele já havia atingido o topo. Para outros, ainda não era suficiente. Mas o que realmente importava não era a resposta definitiva de quem o via de fora. O que importava era como ele, no fundo, via a si mesmo. Afinal, o que é ser uma lenda, quando um nome se eterniza no futebol? E talvez, para Neymar, a resposta fosse essa: a lenda é construída não apenas pelo que se conquista, mas pela coragem de ser, sempre, a sua própria história. O legado de Neymar, portanto, não seria medido só pelos troféus, mas pela revolução que ele causou dentro e fora de campo. E a verdadeira pergunta que ele deveria se fazer, ao olhar para seu futuro, não era sobre mais títulos ou mais recordes, mas sim, o que ele deixaria para os próximos gênios do futebol, os novos meninos e meninas que, ao olhar para Neymar, se inspirariam a seguir seu caminho. Agora, enquanto o Paris Saint-Germain luta por seu lugar na história e Neymar tenta levar sua equipe à glória, o futebol, sempre imprevisível, guarda seus próprios segredos sobre o destino que aguarda os grandes ícones. Porque, ao fim, o futebol nunca é sobre um final, mas sobre a eterna busca por algo mais. E quem sabe, talvez o maior capítulo de Neymar ainda esteja por vir.